Moacir Seixas Lombard, é um prazer também poder estar aqui podendo falar para vocês. E o que eu vou falar, na verdade, é muito interessante, porque vai ser uma espécie de, digamos, comunicação das diversas áreas que eu atuo. E é esse já o primeiro ponto que vocês podem ver. Qual vai ser a nossa jornada? O que a gente vai fazer hoje? Ela vai dividir em 3 partes, tá? A gente vai primeiro passar pela primeira parte, que eu vou apresentar o que eu faço, quais são as áreas que eu atuo, enfim, quais são as áreas nas quais eu estou envolvido e o que isso tem a ver com a ideia de comunidade. No slide de apresentação, a comunidade estava sublinhada. E, infelizmente, ninguém vai ganhar prêmio aqui, eu não vou aplicar uma lógica de gamification, vocês não vão ganhar ativa, mas preste atenção quando o termo comunidade aparecer, porque esse é um termo de suma importância para a apresentação que eu vou fazer. O fato de vocês estarem reunidos aqui significa que a gente tem sim uma comunidade interessada, uma comunidade que está se envolvendo cada vez mais com a área de jogos e pode alavancar isso de maneira incrível em diversas áreas. Mas antes, quem sou eu? Arthur Potássio, ou se não, Protásio. Quando eu fui pegar meu crachá, não botaram o nome como Protásio, botaram Protásio. E depois eu fui tentar pegar de novo e eu virei Arthur Protásio Jorge B. Enfim, o seu nome é Protásio, tá? Mas não é fácil de entender, porque o que importa é o seguinte, tá vendo aqui essa Triforce? Um símbolo da cultura gamer, mas também uma metáfora para o que eu faço profissionalmente. São 3 eixos, principalmente falando. Tem o lado da pesquisa, tem o lado do roteiro e da produção, desenvolvimento de jogos, e também tem o lado de atuar como crítico de jogos. O que acontece é o seguinte, essa atuação profissional está fundamentada principalmente em 3 eixos. O primeiro deles, e todos eles, deixa eu falar, muito importante, unidos pelo fato de eu ser um jogador, uma pessoa que se importa com a mídia. Tá? Uma coisa que é importantíssimo destacar é, quando a gente fala de uma pessoa que se envolve com a mídia, quando a gente fala de uma pessoa que está, digamos, você tem que ter uma visão passional, mas você precisa ter noção de que se você vai trabalhar com uma determinada mídia, seja literatura, cinema, jogos, não importa, você tem que ter um grau de movimento para saber do que você está falando. É importantíssimo você falar com propriedade e autoridade sobre um assunto que você está envolvido. E daí vem as partes das quais eu estou envolvido. Lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro especificamente, existe um centro de pesquisa que é o Centro de Tecnologia e Sociedade. Daí o CTS que indica exatamente isso. Dentro do CTS, que é um centro de pesquisa que tem atuações das mais diversas, incluindo representação de Creative Commons no Brasil, pesquisa sobre bioética, pesquisa sobre... a gente está liderando o marco civil da internet, enfim, as iniciativas não são das mais variadas. A gente fez uma pesquisa sobre a cadeia produtiva da moda no estado do Rio de Janeiro. E tem o CTS Game Studies, que é especificamente o projeto que eu coordeno. Ele é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de jogos. E quais são as coisas que a gente já fez? Bom, a principal delas que eu vou abordar mais à frente na nossa jornada é o relatório preliminar de mercado brasileiro de jogos que a gente desenvolveu lá, a partir de uma série de entrevistas que eu conduzi ao longo de anos de 2010 e 2011. Além disso, também, a gente realiza não só papers acadêmicos, apresenta em seminários, dá palestras que eu estou fazendo aqui agora, mas também realiza os nossos eventos. Os eventos variam também, a gente também tem convidados. Se existe alguém aqui que é fã, eu sou bastante fã da série Extra Credits, na qual eu baseei para poder fazer o gravado. O James Portnoy já foi falar lá na FGV, a gente já levou ele diversas vezes, justamente sempre com essa ideia do seguinte: a gente quer tratar essa mídia do jogo com muita seriedade, e a gente quer poder fazer isso de maneira a trabalhar não só, digamos, do ponto de vista da mídia como elemento cultural, mas trabalhar também do ponto de vista como uma mídia que tem desmembramentos acadêmicos e desmembramento, digamos, de mercadológico. Sobre a pesquisa que a gente fez lá, também tem o nosso envolvimento com a esfera mais internacional. Para fazer essa pesquisa que a gente fez aqui, a gente teve que ir lá na GDC, a Game Developers Conference, que acontece em várias GDCs, mas a principal é em São Francisco. E aí lá na GDC, a gente desenvolveu não só a pesquisa, mas futuramente também a gente preparou um artigo sobre o mercado brasileiro de jogos, que está disponível no Gama Sutra. Se vocês forem procurar lá no Battle for Brazil Game Future, foi um artigo que eu escrevi com base em uma série de estudos que a gente liderou lá na FGV. Outra atuação, tem meu lado de desenvolvedor, meu lado de produtor, meu lado de roteirista. Não é à toa que tem esse interesse por narrativa. E aí tem esse vínculo direto com a GDA. Eu vou explicar em detalhes o que é GDA, mas por enquanto o que você precisa saber que é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. E aí, eu, especificamente, da divisão do Rio de Janeiro. Esses são alguns dos projetos dos quais eu participei, só para mostrar a variedade. A gente tem um news game que é chamado Monte Belo, sobre a polêmica construção da usina de Belo Monte. A gente tem um jogo 2D side-scroller, que é Euro Trash.
Ele lida também com a ideia de aprendizado inicial, de transmissão de informação através do jogo. O jogo não precisa ser educativo para ser informativo, e é isso que a gente fez nesses dois casos. Tem o Lights Out, que já é um jogo mais minimalista, ele lida mais com a questão do questionamento moral, qual é o papel do perseguidor e do positivo, e como é que você pode brincar com a ideia de contraste claro e escuro. E ali, o que vocês estão vendo, não desenvolvi Max Payne 2, mas eu participei do mod de Max Payne 2, que foi o Service Open Genesis, e como roteirista especificamente, e na época teve uma repercussão bem legal, e algumas das pessoas que trabalharam nesse mod hoje estão fazendo o Battlefield Online Galaxy. E também tem essa sketch teatral que eu escrevi no roteiro para criticar especificamente na época esse sketch, esse teatro, essa peça que foi apresentada em 2008, e nela eu uni uma série de cosplayers, como vocês podem ver, tá ali o Phoenix Wright, aqui tá o Luke Kane, aqui tá a Princesa Amélia. Enfim, tem uma série de personagens reunidos para, na época, criticar o que foi a proibição de alguns jogos no Brasil, como Counter-Strike, EverQuest, depois o Bully, enfim, uma série de outros. A gente tem diversos estudos sobre o tema de liberdade de expressão, que é um tema que eu comento frequentemente. E aí tem o meu papel como crítico. Para os que não sabem o que é o Little Bar, aliás, usa mais um episódio, não uma palestra do Little Bar. Mas então, o que acontece é o seguinte, a minha atuação como crítico aí se dá da seguinte forma: poder produzir conteúdo que se acessa no vídeo e que teça um comentário crítico sobre a mídia que você está consumindo. Ou seja filme, seja livro, seja jogo, não importa o que você está consumindo, mas pense no que você está consumindo e avalie criticamente. Então, partindo desse pressuposto, eu criei o Dobar. E aí, apesar de estar, digamos, humorado, eu sou um comediante, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi reconhecimento para essa iniciativa que eu estava tomando. Tanto que o Evandro Viana, que é um reconhecido antropólogo, tem uma coluna sobre cultura no jornal Globo, ele disse o seguinte: o resultado já é uma das mais sérias, sem perder a diversão jamais, reflexões sobre a estética dos games, que pode ser útil para jogadores ou para quem quer investigar os caminhos mais populares da arte contemporânea. E aí, futuramente, na notícia até recente, teve uma matéria sobre a série que saiu no Tech Tudo, e também no evento de cultura digital, que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Eu apresentei um episódio específico para o festival, e esse episódio foi sobre, sim, o tema de liberdade de expressão. Bom, voltamos para outra coisa. Você já explicou quais são os eixos que você atua, como pesquisador, como roteirista, como desenvolvedor e como crítico. Só que isso digamos, eu atuo nessas áreas, mas isso não significa que eu seja o único e não significa que as pessoas precisem atuar nessas três áreas. Na verdade, isso apenas identifica a diversidade da comunidade. Existem diversas outras áreas que você pode atuar. Eu nem pontuei aí, digamos, de talento de desenvolvedor na parte de arte. Eu não sou artista, não sou programador. Mas existem diversas pessoas dentro da comunidade que cumprem esse papel. E a minha ideia aqui é poder usar a minha atuação profissional como uma metáfora para o que vocês fazem. Então, se existem esses três eixos de atuação, existem também os eixos de atuação da comunidade. E aí, lembra que eu falei que comunidade é uma palavra muito importante? Justamente, ela é extremamente importante porque todos nós estamos dentro do cenário brasileiro. E a gente quer reforçar essa ideia de digamos, uma atuação diversa, multidisciplinar dentro desse cenário. E aí que a gente chega na segunda parte da nossa jornada, que é o que exatamente é GDA, tá? Letras garrafais aí, GDA, como eu já falei antes, é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. Primeiro ponto, é uma associação profissional sem fins lucrativos. Segundo ponto, que aí começa a ficar interessante, é o aprimoramento das carreiras e níveis dos desenvolvedores de jogos por meio da promoção de contato entre os mesmos, e desenvolvimento profissional e representação de questões que afetam a comunidade desenvolvedora. Ou seja, integração, e não só integração, mas também, digamos, tratamento dessa comunidade. E aí, eu cuido especificamente da GDA Rio. A GDA Rio é o capítulo, e aí capítulo é o termo que a GDA Central usa para designar diferentes divisões da Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. Na GDA Rio, qual é o nosso objetivo específico? Primeiro, trabalhar, fomentar as comunidades locais e essas conexões entre a indústria de jogos, academia e sociedade. A gente entende que os desenvolvedores têm um papel crucial, mas se a gente não começar a trabalhar naqueles eixos que eu expliquei, na conexão entre esses eixos, entre governo e indústria, entre a sociedade como um todo, a academia também, a pesquisa, você acaba muitas vezes tendo produções excelentes, mas isoladas. E aí, ao final, gerar uma maior visibilidade e valorização da comunidade. Não só da comunidade, mas também da mídia em si. E isso descamba para toda uma discussão de liberdade de expressão, que é extremamente importante. Tenha em mente que a nossa atuação tem que ser, digamos,
unificada. Se você desempenha um bom papel como desenvolvedor, há grandes chances de que o seu papel como desenvolvedor repercutam para outras áreas e as pessoas comecem a enxergar melhor não só o seu trabalho, mas também a mídia que você tanto, digamos, desenvolve ou trabalha para desenvolver. A GDA, obviamente, o I identifica internacional, então ela tem uma atuação internacional. Mais especificamente no Brasil, eu não sou o único. A gente tem a GDA Recife, quem é da GDA Recife? Temos representantes da GDA Recife, ou seja, esse é o capítulo da GDA Recife, que é comandado pelo Álvaro Cavalcante. A gente tem Rio de Janeiro, que eu especificamente, e GDA Rio, quem está aí? Tem um pessoal também da GDA Rio. Inclusive temos membros que não são do Rio de Janeiro, que participam da nossa lista, e aí eu passo os contatos no final, não se preocupe, é totalmente aberto. São Paulo a gente tem um capítulo que eu acho que também dormente, que é comandado pelo Thiago Guarino. Também tem São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, com João Bittencourt, e Curitiba, cuidado pelo Arthur Guitelbar, que é de Recife, eu vou chegar lá. O que isso identifica? Basicamente é o seguinte: existem esses capítulos do Rio de Janeiro, mas eles não precisam ser os únicos, tá? De maneira bem clara, se você tem uma comunidade desenvolvedora, se você tem pessoal que está trabalhando nisso, se você tem essa união de pessoas, você pode perfeitamente, claro, identifique antes se já tem uma organização nesse sentido, e aí veja então se você pode começar essa divisão. Por quê? Isso é interessante porque isso traz não só mais possibilidade para, digamos, para reunião local de desenvolvedores, ou acadêmicos, pesquisadores, mas também pessoas de outras áreas, ou entusiastas que estão ligados à área de jogos, mas você também começa a identificar como pode haver uma maior interseção. Por exemplo, então aqui dá um exemplo, começar a contar um pouco das nossas atividades, o que a gente faz. O foco principal é o seguinte: primeiro, há essa bandeira branca de integração, essa bandeira branca de, digamos, de uma instalação de equilíbrio e harmonia. Não há qualquer segregação, e o nosso objetivo é poder usar essa união para formar uma gigantesca rede de contatos. A ideia é o seguinte: se você tem aqui essa teia representando o que as pessoas estão fazendo, cada um de vocês aqui representa um desses nós dessa teia. Só que você pode ser um programador, você pode ser um artista, você pode ser um compositor, você pode ser um game designer, você pode ser um roteirista, e não necessariamente só porque você está no mesmo local você já está conectado com essas pessoas. Não necessariamente você está querendo produzir um projeto e você já tem a sua equipe fechada. A ideia é basicamente poder pegar isso e transformar nisso. Porque muitas vezes você tem essas pessoas que estão reunidas e não tem justamente esse ponto de contato. E essa é uma das atuações profissionais principais da GDA. Quem está cuidando especificamente da GDA Rio? E aí eu mostro uma foto da equipe do Team Fortress 2, justamente para destacar o caráter multidisciplinar. Eu especificamente como presidente da GDA Rio, vou mostrar para vocês tanto aqui como desenvolvedor, mas também muito especificamente o CTS Game Studies, que é o projeto de pesquisa e desenvolvimento de jogos na Fundação de Privadas. O Estevam, o líder do Media Lab lá na Universidade Federal Fluminense, formado acadêmico da área. Antônio Marcelo estive aqui palestrando para vocês no início da semana sobre transmídia em jogos. Ele cuida também da desenvolvedora React Games, é nosso diretor de mercado. Rogério Gaston é advogado, também artista, modelador. E a gente também tem o Paulo Andrade, que está à frente da pós-graduação da Faculdade CCA, lá no Rio de Janeiro, e o Eduardo Azevedo, que está à frente da especialização em programação da escola Oinave, lá na Tijuca, também no Rio de Janeiro. Ou seja, a nossa intenção para a gente pessoal foi: vamos montar uma equipe multidisciplinar, pessoas que atuem em diversas áreas, mas possam, através da sua atuação, fomentar essa comunidade, esse espaço para os desenvolvedores. E aí, como é que a gente opera? A gente opera com uma certa regularidade, preferencialmente mensal. Os nossos eventos, a gente já fez o nosso evento em janeiro, que foi o Global Game Jam, a gente vai ter o próximo evento em fevereiro, quarta-feira, em março e por aí vai. O que acontece é o seguinte: esses eventos não precisam seguir um formato específico, eles são híbridos. Pode ser uma palestra, tal qual foi o caso quando a gente fez nosso evento. Aliás, o próprio Thiago Diniz, que está aí, também falou para vocês sobre a plataforma digital que ele cuida, que é o Nuvem, estava aqui falando nessa semana na grande parte. Então a gente vê como é que todos esses pontos se conectam. Aí alguns exemplos dos nossos eventos que a gente já fez. A gente pode ser uma reunião no bar também, pode ser, a gente já fez almoço de negócios, e as pessoas iam escolher, se iam lá e falavam: eu tenho um projeto que eu quero apresentar, e eu precisamos de uma pessoa para participar do meu projeto. E aí virava um bate-papo informal. Também com direito a juros de tabuleiro, por aí vai. Mas também há o caso de mesas redondas, né? Também organiza mesa redonda, a gente tem bota essa discussão em palco. Ali especificamente foi uma mesa redonda que a gente fez discutindo desenvolvimento independente.
Então, algumas pessoas participaram para falar das suas experiências variadas. O que mais? A gente também quer seguir um outro formato, isso aqui é uma novidade, na verdade. Eu quero poder também fazer uma exibição de filme, especificamente desse, e eu quero mostrar esse também pro pessoal. A gente quer, qual a ideia? É poder reunir o pessoal para ver alguma coisa, pode ser um documentário, o que quer que seja, e depois abrir uma mesa redonda, discutir o que o Indie Game Community vai trazer que serve para a nossa discussão aqui no cenário brasileiro, como é que a gente pode aprender com isso e poder adequar isso ao nosso cenário, porque a gente tem uma série de peculiaridades também. Tá aí uma foto do pessoal que participou do Global Game Jam, isso aconteceu agora em janeiro, dias 27, 28 e 29. Tem pessoas que estão aqui na plateia que estão nessa foto também. E o Global Game Jam, para quem não sabe, é uma maratona de desenvolvimento de jogos em 48 horas. Começou na sexta, terminou no domingo. Todo mundo que entrou virou a noite lá, ficou desenvolvendo o jogo para no final apresentar os jogos prontos. Os jogos estão prontos, estão disponíveis online no site do Global Game Jam. Aí você pergunta, tá, mas o que você tem a ver com a GDA Rio? Porque quem organiza o Global Game Jam é a GDA Central. E a gente, como GDA Rio, organizou o Global Game Jam. Então, é uma forma muito interessante, muito importante, de a gente promover essa integração. Não só o Global Game Jam, como o pessoal também aqui da GDA Rio está, digamos, catapultando um mini Game Jam aqui na Campus Party. Então, todos os interessados podem convidar, que ele está organizando uma espécie de... Vamos ver o que a gente consegue. Você desenvolve jogos, está a fim de desenvolver... é mais pela participação colaborativa. Isso foi exatamente o foco do Global Game Jam. A gente não premiou ninguém. Na verdade, a gente ainda premiou porque a gente conseguiu uma licença de Unity Pro, a gente fez um sorteio. Mas foi um sorteio, não foi de acordo com o melhor jogo, não. E a gente quer fazer sempre esse tipo de coisa de maneira colaborativa. Ou seja, você está a fim de desenvolver jogo, legal, chega junto e vamos participar disso. Mas vamos participar disso junto, não um ambiente de competição ou de concorrência. Também, por que eu gosto do Brave aqui? Porque a gente também tem as nossas mostras de jogos independentes. Em um dos nossos encontros, a gente abriu um formulário de inscrição e falou: você tem um jogo pronto que você quer mostrar, está faltando visibilidade, ou senão você só quer botar um beta aí para o pessoal olhar e falar: ih, tá gente grande, não, conserta isso, etc. Pode ser também. A gente também tem a nossa mostra de jogos independentes. Tudo isso para mostrar que a gente basicamente quer fazer eventos em que as pessoas sejam engajadas. Ou seja, se você está motivado, se você está participando, existe uma enorme chance de você daqui a pouco estar unido junto com outra pessoa, fazendo um projeto cada vez maior, ou suprindo as deficiências do projeto que você tem em mente inicialmente. Enfim, estamos de portas abertas e a ênfase no papel colaborativo. Daí, não estamos também vendendo nada, e o nosso objetivo é simplesmente combinar a integração das pessoas engajadas com o mercado. Mas vamos deixar essa relação um pouquinho melhor, para a gente ir na terceira parte da nossa aventura. O mercado brasileiro de jogos é uma preliminar de investigação do CBS Game Studies. O que acontece? Essa foi a pesquisa que a gente fez. E eu vou contando para vocês como é que a pesquisa foi desenvolvida e como é que ela foi, qual foram, digamos, os estudos de norte que a gente adotou. Primeiro ponto, a gente inevitavelmente trabalhando de uma mídia jovem. E aí, quando eu digo games aqui, eu digo jogos eletrônicos, não necessariamente jogos analógicos, tá? Porque jogos analógicos já estão há muito tempo. Mas a gente está falando de mídia jovem. Para jovem, a gente já está aí para uma década de 50, um experimento, 70, um ponder. Não, mas em comparação com outras mídias, os jogos se ligam são jovens. E a gente está vendo isso tanto em relação ao desenvolvimento de mercado, mas também a gente vê isso em relação a outras mídias. E aí o que acontece? Está aí um exemplo, né? A história dos jogos, sintetizada de maneira muito rápida. Mas, o que é interessante é que, apesar dessa história parecer muito grande, a gente tem um mercado em crescimento que está tendo um enorme destaque. O fato de a gente estar aqui reunido já é o primeiro ponto, mas o fato de ter ali aquela arena lá fora da StarCraft é outro ponto, que também passa pelo elemento cultural, o pessoal aqui pensando. E aí, o que isso tem a ver? Mercado de crescimento. Em comparação com o quê? Em todo, como em absolutos, em termos absolutos, mas também em comparação com outras mídias. E aí eu peguei um infográfico, eu poderia ter usado dados, a gente pode falar assim que o Modern Warfare 3 quebrou mais um recorde de lançamento da indústria de entretenimento, 500 milhões nos primeiros 5 dias. Mas o interessante é que é o seguinte, os jogos são mais novos, os jogos do cinema, e mesmo assim ao longo dos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, com o Halo, com o GTA 4, com o Call of Duty Modern Warfare 2 e depois o Black Ops, eles foram quebrando os lançamentos do cinema. A ideia aqui não é que é uma espécie de relação rival entre mídias, não. A ideia aqui é sim mostrar que mesmo que os jogos são jovens, ele também tem um enorme destaque em relação a outras mídias. E aí, a relevância cultural das mídias, a relevância cultural dos jogos. O que acontece? Ainda fazendo fontes com outra mídia. Vocês conhecem esse filme, Scorpion vs. The World,
é um filme baseado no HQ, mas é uma HQ que destrincha muito bem a linguagem dos jogos eletrônicos. Então você tem um filme, que é uma mídia, digamos, do cinema, se valendo, digamos, se apropriando da cultura dos jogos eletrônicos, e é exatamente isso. Esse jogo é uma manifestação cultural, digamos, do que os jogos eletrônicos muitas vezes representam. E essa manifestação cultural em outra mídia. Então, assim, claro, o fato da gente estar aqui reunido, o fato de já ter eventos de cosplayers, por exemplo, também é uma representação cultural da mídia. Ou o fato de simplesmente gostar de um jogo e falar, não, esse jogo é artístico para mim, esse jogo tem relevância cultural para mim. Isso já vale. Mas quando você vê isso se manifestando em outra mídia, na proporção que se manifesta, não há dúvida de que eles estão ganhando muito espaço. E, inevitavelmente, também é uma organização da comunidade. E aí chega com um exemplo ultra recente. Isso aqui é uma campanha de Kickstarter iniciada pela Double Fine, que é uma desenvolvedora do Tim Schafer. Para quem não sabe, o Tim Schafer é um dos gurus dos Adventure Games, trabalhando desde The Tentacle até Grim Fandango, por aí vai. E ele começou uma campanha de crowdfunding, ou seja, as pessoas financiam o projeto dele para desenvolver um Adventure Game, porque existe sempre esse papo de que jogos de aventuras, os point and clicks estariam sendo um gênero morto, um gênero que as pessoas não teriam interesse em financiar. E ele falou, então vamos lá. Claro, a Double Fine já tem uma enorme repercussão, não só junto com o Tim Schafer, estará o Ron Gilbert, que também trabalhava na série Monkey Island. Então, se você gosta de Adventure Games, acho que já tem bastante credencial aí para justificar essa produção. Mas o mais interessante é o seguinte, tá? Isso foi lançado na quarta-feira. Eles precisavam de 400 mil. Em 8 horas, eles conseguiram os 400 mil. Eu tirei esse screenshot. Dá para dar um update e vai estar em 50 reais. Já passou de 1 milhão? Já passou de 1 milhão. Enfim, esse update está desatualizado. Agora, o que tem de impressionante nisso? Já passou de 1 milhão e ainda faltam, agora deve faltar 32 dias. A meta era 400 mil e eles quebraram isso em 8 horas. O que isso representa? Comunidade. Isso é crowdfunding. São vocês, eu também especificamente, eu confesso que eu contribuí, mas também é a comunidade participando de um projeto que você bota fé, que você acha que vai ter futuro e você dá lá o seu dinheiro. Então, se isso não significa, digamos, mobilização da comunidade, eu não sei o que mais é. Como é que a gente dividiu? A gente dividiu em pesquisas nacionais, entrevistas nacionais e internacionais. Nas nacionais, eu estou falando especificamente de entrevistados do Brasil, profissionais do Brasil. E a gente pedia para eles, olha, você que faz parte do quadro nacional de desenvolvimento de jogos no setor, qual é a sua avaliação? O que você identifica como, digamos, benéfico ou ruim? E como é que isso responde com a relação do ensino e academia? E como é que isso responde com a questão das políticas públicas como o governo está participando dessa relação? Claro, os profissionais são variados, eu vou mostrar alguns depoimentos aqui, mas a gente já assumia que esses profissionais tinham algum contato com algum profissional específico, com academia, etc. E os internacionais, a pergunta era um pouco diferente, que era, a gente falava, não tinha restrição de pessoas especificamente, muitas das entrevistas foram conduzidas na Game Developers Conference, mas a gente acabava falando com gente de todo mundo. A gente falou com gente dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e por aí vai. A primeira pergunta era, qual é a sua percepção sobre o mercado brasileiro? E não o que você acha do mercado brasileiro, o que vem de bom, o que vem de ruim. Você conhece? Se sim, o que você acha? Mas muitas vezes as pessoas falavam, olha, confesso que eu não sei. E como é que os modelos de negócio influenciam isso? A gente tem visto ultimamente inúmeros modelos de negócio, o crowdfunding sendo um deles, interferindo nessa questão do crescimento do mercado de jogos. Aí está um screenshot da primeira página da nossa pesquisa, ela está disponível online, vocês podem baixar, depois eu passo os links. Mas esses são os capítulos, tá? Minha ideia aqui não é deixar a pesquisa inteira. Vocês podem pegar, tem PDF, totalmente livre. Só que a minha ideia é passar um pouquinho, digamos, fazer um tour breve aqui pelos pontos que chamaram muito minha atenção. Panorama atual, as dificuldades em mercados, academia, indústria, função social do jogo eletrônico e conclusão. Bom, panorama atual. A gente viu que o mercado de jogos brasileiro, apesar de estar crescendo, o que fica bem claro, essa palestra aqui que eu estou fazendo hoje, ela certamente será muito diferente quando eu tiver que atualizar esses dados e apresentar uma nova versão daqui a um ano ou daqui a 6 meses. A gente está num período de transição muito importante. E aí o que acontece é o seguinte, a gente vê que para muitos profissionais o mercado brasileiro ainda é desconhecido internacionalmente. E falta também uma perspectiva mercadológica atualizada. Porque muitas das pesquisas que já estão existentes, eles estão desatualizadas, 2008 ou antes até, e as pesquisas particulares que existem não estão à disposição do público. E você acaba gerando dados que são específicos para uma determinada empresa, para uma determinada região, o que é muito interessante para ela até certo ponto. Se a empresa tem dados e ela fala,
pode ser interessante investir nesse mercado. Mas aí, esse mercado não está sendo devidamente fomentado porque só olha dentro das informações. Se outras pessoas tivessem ao mesmo nível, e o mercado como um todo fosse, digamos, florescendo, aquela informação seria mais interessante para que determinada empresa fizesse presença, se fosse no mercado brasileiro ou em qualquer outro, tivesse melhor desenvolver suas atividades. Sobre o assunto, e aí, por que a jornalista brasileira? A gente optou por uma pesquisa qualitativa e não quantitativa, ou seja, a gente queria ouvir a opinião dos profissionais. O que você acha e pode falar e a gente vai transcrevendo tudo. Então a ideia é que uma pesquisa qualitativa ela manter a integridade das respostas, sem qualquer tipo de, digamos, enfim, a gente materializar as identidades anônimas para poder manter essa integridade e não ter qualquer tipo de preocupação. Aí a jornalista brasileira de jogos diz o seguinte: então, no fundo não reflete também o tamanho do mercado, e esse é um grande tabu da nossa indústria, porque não existe nenhum mecanismo para mensurar, como nas outras regiões do globo, América do Norte, Europa, Ásia, etc. Isso é usado como uma desculpa por empresas que são céticas em relação a investir no Brasil. E aquelas que têm algum dado que fazem por conta própria e não compartilham. Então fica uma coisa estranha aí, cada um fala uma coisa, e falta o diálogo, e falta mesmo uma baliza, isso é uma pena. O diálogo é um ponto importantíssimo. Eu acho que isso tem muito a ver com isso. Eu estou falando aqui reiteradamente sobre a comunidade. Continuando, mas a gente está vendo um período de transição, uma mudança do panorama global. Em que sentido? A gente está vendo a valorização de gêneros. E quando eu digo gêneros, eu digo também em relação a sexo, a gente vê tanto o público masculino quanto o público feminino se envolvendo cada vez mais com jogos, mas a gente também vê pessoas de diferentes áreas, e daí vem a ideia da definição do consumidor casual, ou do jogador casual, e a gente também vê isso em relação a jogos. Ou seja, não mais você tem um gênero específico, você tem cada vez mais experimentação. Por que cada vez mais experimentação e, digamos, crescimento e valorização dos gêneros? Porque a gente tem uma participação dos jogadores independentes muito importante e cada vez crescendo. Ou seja, o jogador independente tem essa liberdade de poder, às vezes, arriscar, e arriscar ele acaba inovando. E aí essa inovação daqui a pouco é aperfeiçoada por outra empresa maior, e aí você vai criando uma tendência. E também a gente está tendo um interesse crescente de investidores estrangeiros no Brasil. Agora, isso faz parte daquele negócio da parte do desconhecimento do cenário. Porque quanto mais informação você traz, melhor ou maior fica o interesse. Porque o investidor vai saber onde aplicar esse dinheiro ou como melhor catapultar o mercado. Um dos investidores que a gente entrevistou, ele faz parte do MIT Game Lab, que é um laboratório de pesquisa de jogos lá no Massachusetts Institute of Technology em Boston, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte sobre esse tema: sim, há algo acontecendo lá no Brasil e temos muito interesse. E o que percebemos é que a capital do país, as pessoas querem trabalhar, mas quais são os produtos, quais exatamente são os benefícios de se investir no Brasil? Penso que essas são as respostas que vocês têm que procurar. Isso me lembra até uma opinião também de um outro profissional que a gente entrevistou, que é um roteirista de jogos nos Estados Unidos. Ele falou: olha, eu fui para o Brasil e eu participei demais assim, de convenções, festivais de RPG. Ele disse que ele viu o pessoal muito interessado em botar uma coisa para funcionar, mas às vezes faltava algum tipo de direcionamento, ou digamos um pontapé inicial. Continuando em relação às atividades encarnadas, a gente tem um fator que chama muita atenção no cenário brasileiro, que é a evasão de cérebros. É bom para quem está indo lá para fora, mas é muito ruim para a gente. O que acontece? Você tem um profissional ultra qualificado, o cara manda muito bem, ele modela como ninguém mais, ele faz um som como ninguém mais, ele escreve como ninguém mais, ele tem design incrível, e ele é tão bom que ele foi contratado para ir lá para fora. E aí ele vai lá para fora e ele fica mais bom. E aí ele fica mais bom, quando aqui ele poderia estar liderando uma iniciativa, quando aqui ele poderia estar fazendo startup, quando aqui ele poderia estar fazendo alguma coisa que de fato fomentaria esse mercado. Isso é um problema, porque a partir do momento que a gente vai tentando os profissionais, a gente vai tentando muita gente que poderia estar justamente podendo catapultar esse mercado. Claro, isso não é novidade, porque do lado do Moacir, isso é um assunto óbvio, carga tributária absurda. A gente sabe que isso afeta o cenário. Mas o que é muito importante é o seguinte, tá? A pirataria, ela não é causa, ela é consequência dos preços altos e produtos inacessíveis. Os preços afetam? Sim. O acesso também? Certamente. Não adianta você ter um produto com preço bom se a pessoa mora em algum canto que nunca tem produto comercializado para chegar lá. E aí tem um ponto muito importante. O que está mudando nesse cenário? Vocês sabem quem é esse cara? Hibno é CEO da Valve. A Valve, fora outros jogos muito conhecidos como Half-Life, Portal 2, Team Fortress, Left 4 Dead, etc., também cuida do Steam. O Steam é uma plataforma de distribuição digital de jogos. E atualmente é sim uma plataforma de distribuição digital de jogos que detém monopólio de distribuição de jogos na internet. Isso é ruim? Depende. Mas primeiro vamos entender por que eles chegaram lá. Eles chegaram lá porque o livro tem um discurso que foi repetido inúmeras vezes, é um discurso extremamente interessante, que é: a pirataria é uma questão de serviço. Você tem que combater isso oferecendo um serviço melhor, oferecendo preços e acesso melhor
que aquele liberado está oferecendo. O que o Steam faz? O Steam te dá preços bons para comprar um jogo, o Steam te dá também acesso. Você pode estar em qualquer canto do Brasil e você pode pagar com o seu cartão de crédito brasileiro. Então, o que acontece é que isso acabou gerando uma cultura da distribuição digital e facilitando o acesso, e não só o acesso, mas os preços. Existem exemplos bons e exemplos ruins. E aí, existe um exemplo que eu quero citar aqui que é negativo. No início de fevereiro, alguns jogos da Ubisoft tiveram que ser, digamos, você não poderia mais jogar esse jogo. Por quê? Vamos voltar um pouco atrás. Porque a Ubisoft ia fazer uma publicação nos servidores dele. Aí você fala, tá bom, entrei, esse é o servidor, o jogo é online, não. O jogo não é online. Por que o jogo não é online e você não pode jogar? Porque a Ubisoft tem um sistema de anti-copy, DRM, que o Steam também tem. Tá? O Steam também tem DRM, mas é um DRM muito mais amigável com a Ubisoft. E aí a Ubisoft fala, a gente tem um DRM que você tem que estar online até para jogar os jogos single player. E você não precisa ter qualquer tipo de função online, mas você tem que estar online para te ter certeza que você está consumindo o produto legitimamente. Qual o problema disso? Você acaba ferindo mais o consumidor legítimo do que o consumidor virado. E você tem que tomar muito cuidado que medidas você está usando para afetar quem é o seu consumidor. Você quer proteger o seu produto? Naturalmente. Mas você quer fazer desse jeito ou desse? Ou melhor, você quer fazer desse jeito ou desse jeito, ou desse jeito. Todos esses três exemplos aqui são iniciativas que são sem DRM e facilitam o preço. No caso do Humble Indie Bundle, você paga quanto você quiser. Você também tem jogos do Humble Indie Bundle indo para o Steam, ou seja, se você quiser, você também pode pegar seus jogos com DRM, só que numa plataforma que você gosta, numa plataforma que é uma rede social, e por aí vai. O blog também, gurugames.com, outra plataforma de distribuição digital, também oferece jogos a um preço legal. E é novo também a plataforma de distribuição digital de jogos brasileiro. Então, assim, e a gente vê que eles também estão numa postura que está favorecendo muita gente. O pessoal está gostando, está elogiando. Por quê? Porque você está oferecendo alternativas a um modelo de negócio para a distribuição digital, mas não tão agressivo perante o consumidor. Mais dificuldades e gargalos. Sobre esse tema, o pesquisador Ana diz o seguinte: a pirataria tem início quando o sistema atinge um ponto extremo em que ela é mais conveniente e barata. Se os games forem vendidos a um preço justo e se estiverem acessíveis, se o modelo de distribuição for eficiente, bem realizado e barato, ninguém terá motivos para piratear. Dar preços justos aos produtos e torná-los mais acessíveis é uma forma de combater a pirataria. Se é de fácil acesso, o preço não é abusivo, o que importa é que a conveniência será sobretudo a pirataria. Então esta não é um problema. Basicamente, esse é o que eu estou querendo falar aqui para vocês. Mais dificuldades. Bom, a gente isso é negado, tá? E novamente, a gente está no período de transição. Mas não há como se negar que a gente tem, em torno, em geral, um certo desinteresse no mundo nacional. Isso não é particular dos jovens. Veja essa questão do cinema brasileiro também. A gente viu isso acontecendo, ainda existe até hoje um certo preconceito em relação ao cinema brasileiro. Claro, existem tendências de gêneros também, de produções, mas isso não significa que a produção precisa estar sempre dentro do meio. Se os produtores independentes têm a opção de inovar, isso também pode acontecer dentro do cinema brasileiro. E aí, também tem questão de decisões judiciais e projetos de lei. Foi inclusive o tema que eu abordei naquele episódio do sobre liberdade de expressão, que foi lá no Festival de Cultura Digital. E a questão é a seguinte: essas decisões de projetos de lei precisam ser contestadas. Por quê? Porque muitas vezes elas têm desmembramentos que acabam criando certos conflitos no próprio governo. Por exemplo, se você tem classificação indicativa que é prevista pelo Ministério da Justiça, ou seja, não tem classificação indicativa, e você tem uma previsão judicial que diz que ninguém pode dar counter-strike, nem mesmo os maiores de 18 anos, primeiro, você está dando liberdade de expressão, é um direito constitucional. Segundo, você está criando uma decisão que está indo contra a própria decisão do próprio governo. Porque você tem de lado judiciário e o Ministério da Justiça. Então precisa haver um diálogo maior nesse sentido. Problemas maiores também acontecem. Isso deve ser novidade para muitos distribuidores independentes aqui, quando você quer botar o seu jogo na App Store. Você vai se cadastrar como, aliás, você vai se cadastrar como Argentina, ou brasileiro. Porque se for brasileiro, você não tem acesso à seção de jogos na App Store. Se for Argentina, você for outro cadastro, você tem acesso à seção de jogos, tem que botar seus jogos em entretenimento. Então isso acaba causando uma série de repercussões negativas. E a resposta óbvia é isso, é o nosso grande Phoenix Wright com o Object. Bom, tenho ainda participado de políticas públicas e eu posso concluir apenas um item aqui, que é a questão dos editais. A gente viu que muitos entrevistados identificaram os editais, não como necessariamente uma linha de digamos, um pontapé para você começar a sua startup ou você começar o seu negócio, mas uma espécie de
digamos, um ciclo vicioso, porque você participa do edital e aí, participando desse edital, você ganha dinheiro não necessariamente para desenvolver o seu negócio, mas para daqui a pouco pegar o próximo edital, e o próximo edital, e o próximo edital, e você acaba ficando meio que refém desse ciclo. Em relação à academia, bom, a gente claramente tem isso, é um elemento que conta muito a nosso favor, superioridade de produção acadêmica, tanto em quantidade como em qualidade. Evidentemente, você vê um dos mais diversos acadêmicos da área de jogos do Brasil, que é do caramba, vocês têm uma produção incrível em todos os campos do país. Só que, por outro lado, quando você tem pessoas se formando em diversos cursos de jogos, você tem uma espécie de formação mal direcionada. Porque, por um lado, você tem os profissionais que são tecnicamente especializados, ou seja, focam demais na ferramenta, mas não necessariamente na visão global do mercado, da produção, ou você tem a premissa de que já está no mercado consolidado. A gente tem o mercado e esse mercado está crescendo. Mas calma, a gente está crescendo e a gente ainda é pequeno. Então tem a premissa de mercado consolidado e a realidade de mercado de formação. Outro ponto que chama a atenção é a nossa academia. Falta de comunicação de acadêmicos e indústria do governo. A pesquisa que a academia produz tem que ser de utilidade do governo, a indústria também tem que ver isso de maneira legal, tem que aproveitar isso, né? A ideia que ela tem das pesquisas liberais. Mas claro, isso significa também que a academia não tem coisas interessantes a observar na própria indústria, as tendências que se formam, os modelos de negócio, e por aí vai. Alguns exemplos de integração. O Gambit Game é um deles, porque ele atua entre a Singapura e os Estados Unidos, especificamente no MIT. Então você tem um intercâmbio frequente de alunos e também o plano de jogador sul-coreano que catapultou a produção de MMOs lá na Coreia. Aí, mais uma vez, eu peguei diversos depoimentos desse pesquisador do MIT, porque ele falou umas coisas muito interessantes e ele não é do Brasil. Então, essas opiniões são muito interessantes para poder trazer a visão de fora para cá. E ele diz o seguinte, e ele fala especificamente sobre o laboratório do World Trabalho, que é o MIT Gambit. O laboratório de games, o MIT Gambit, em Singapura, é mais uma tentativa do país de impulsionar a indústria de jogos eletrônicos. É um setor em que querem tornar-se mais competitivos. Eles não têm muito da infraestrutura necessária no país para ensino na área. No entanto, estão incentivando que a escola, que a aula de games, enfatize esse tipo de coisa. O objetivo do Gambit é dar a esses estudantes oportunidades que eles não teriam em Singapura. Eles vêm para os Estados Unidos uma vez por ano para desenvolver jogos eletrônicos conosco. E sabe qual é o mais interessante? Eles voltam. Eles não ficam nos Estados Unidos para sempre. Não é essa evasão de cérebro. O cara vai para o MIT, estuda durante um ano com eles, aprende um monte de coisa e depois volta lá para Singapura e aí sim pode catapultar e fomentar o seu mercado nacional. Sobre a indústria especificamente, dois pontos interessantes que a gente identificou a partir das respostas dos entrevistados. Por que investir no Brasil? Bom, a gente claramente tem profissional valorizado internacionalmente. Se isso não fosse verdade, a gente não teria evasão de cérebro. A gente claramente tem trabalhos que se destacam, as diversas palestras apresentadas aqui nos partes mostram isso, trabalhos que têm repercussão nacional, mas também internacional. E a gente também tem uma proximidade geográfica cultural. Geográfica, especificamente em relação à América do Sul, a gente teve aqui a palestra do Carlos Bordeaux, do ACT, do Progresso Complexo Long Pages. A gente tem uma aproximação muito grande, mas a cultura também não é próxima só da América do Sul. A cultura também é próxima dos Estados Unidos. A nossa cultura de jogo, a nossa cultura de mercado, de modelos de negócio, a gente puxa muito de lá, seja desde crowdfunding até gamification e por aí vai. A gente vê também que você tem uma aproximação muito forte e no próprio aprendizado. Por exemplo, quando a gente começou a jogar, todos os jogos que a gente estava puxando eram principalmente de produção norte-americana e japonesa também. Então a gente acaba puxando muito dessa influência cultural e de produção para o nosso cenário. E claro, a criatividade é bastante de limitações, tá? Isso é apenas uma metáfora, digamos, para o desenvolvedor independente. Se você tem poucos recursos, você vai fazer alguma coisa legal, mas você vai ter que aprender a lidar com essas restrições, com essas limitações. Seja elas de orçamento, equipe, o que quer que seja. Se você está se desenvolvendo nesse cenário, você claramente usa esse elemento para se tornar um profissional valorizado internacionalmente. Em relação à indústria também, já comentei a questão de DRM, a questão aqui da pirataria, mas a distribuição digital é um modelo alternativo que está dando muito certo. Isso se reflete em MMOs, em free-to-play, isso se reflete em jogos sociais, Facebook, isso se reflete em plataformas novas das mais diversas. E sobre esse assunto, a gente elaborou lá no CTS, os NSKs a gente elaborou um relatório com base na análise que a gente fez na GBC sobre modelos de negócio. A gente fez uma análise sobre o que seria o modelo FII. Ou seja, a ideia é que você consome um jogo gratuitamente. Todos podem jogar de graça. É o caso, por exemplo, do WoW do Dragon 20 e o universo de jogos do Facebook. Mas a partir do momento que você tem que realizar ou conseguir certos itens, aquilo vira uma microtransação. E às vezes a microtransação é muito mais interessante para a desenvolvedora do que um sistema de mensalidade.
E a função social do jogo eletrônico, tá? A gente, em verificar essa discussão, isso também tem desmembramento na questão de proibição judicial, projetos de lei, de que o jogo como um mecanismo de reformação cultural. Quando a gente produz alguma coisa, a gente inevitavelmente está colocando ali um pouco do que a gente pensa, um pouco do que a gente é, naquele produto, naquele resultado. E, inevitavelmente, também os games com uma crítica política social, que isso, na verdade, tem mais a ver com a forma de usar, digamos, o jogo como um mecanismo de um discurso, não, um discurso social, e tem a ver com aquele jogo que eu mostrei no início, o campo Monte Belo, que eu desenvolvi, junto com o ano passado durante o Games, é um jogo político, né, ao mesmo tempo, ele visa discutir um assunto que seja, digamos, a nossa realidade aqui, ele visa tecer comentários e formar opiniões, ele visa instigar o pensamento crítico, e você tem diversos outros jogos que compram esse papel. E claro, o potencial educativo do jogo eletrônico. Você não precisa, eu reitero isso, eu falo isso muitas vezes. Eu sigo a linha do aprendizado potencial, que é a ideia do seguinte: se você aprende com determinada mídia, ela não precisa ser educativa para te trazer valores ou te trazer informação. Se você joga Assassin's Creed e você fala, caramba, aprendi mais sobre o Renascimento, caramba, joguei Company Heroes, Medal of Honor, Ping Pong, e aprendi mais alguma coisa sobre aquele cenário histórico, isso é aprendizado que você está indo buscar. E é aprendizado que tem uma facilidade muito maior porque você está buscando aquele aprendizado. E não necessariamente, digamos, você está sendo forçado a ler aquilo. Alguns exemplos. Em relação a, digamos, relações morais, eu acho que o Kevin, que foi no ano passado, é um excelente exemplo. O jogo é uma produção japonesa, ou seja, existe um gap cultural muito grande, tá? Entre o Ocidente e o Oriente. Ele tece comentários perfeitamente universais sobre a relação, sobre o relacionamento entre uma mulher, sobre traição e por aí vai. E você vê que o jogo pode perfeitamente ser de outra cultura e ainda tecer diversos comentários que fazem uma ponte muito interessante com, digamos, como você se relaciona. Questões culturais também, e aí vem o Metro 2033, o Metro 2033, ele na verdade originou de um romance russo, o homônimo no caso. Também foi o caso do Witcher lá na Polônia, na verdade jogos desenvolvidos a partir de uma produção literária. Também é o caso, embora não faça tanto sucesso de jogos, por exemplo, da Christie, os livros da Christie. Então a gente vê, sem dúvida, a relação cultural, a relação da produção artística influenciando o que os jogos fazem. E a gente também tem a relação social. Teria um pessoal feliz jogando no pé, mas isso poderia ser qualquer outro jogo que funciona como, digamos, comunicação intermediária. Ou seja, você não vai lá jogar o pé, você vai lá encontrar com as outras pessoas e o pé na verdade, essa cola que gruda todo mundo. É esse momento para confraternização. E eu falei do Monte Belo, mas existem diversos outros exemplos para relações políticas. Esse é um jogo muito simples, mas é um jogo que foi lançado no momento real para discutir o que foi o caso da invasão do mundo alemão lá no Rio de Janeiro. E esse jogo especificamente é o Fuga da Vila Cruzeiro. É super simples, só que a ideia do jogo é falar, assim como tem um excelente jogo no qual foi baseado pelo September 12, é questionar o papel da política de antiterrorismo, no caso do September 12 dos Estados Unidos, e aqui você tem um monte de gente fugindo, você não sabe se essas pessoas são criminosos ou não. O que você vai fazer? E aí o jogo, teoricamente, dá a opção de atirar nelas ou não. Mas o principal nela, principal nessa produção, é questionar. Peraí, o que você vai fazer? Tem um questionamento moral aí, e tem uma informação política que você só vai compreender melhor a partir do momento que você tem um contato com a realidade. Sobre esse assunto também, o pesquisador diz o seguinte: a variedade cultural pode ser o seu modelo de negócio, que torna diferente. Não é da noite para o dia, mas você acaba criando uma reputação pelo trabalho interessante que produz. E isso pode naturalmente se construir sobre sua perspectiva cultural característica. É o que aconteceu com os jogos japoneses e os da Europa Oriental. Eu nem sabia que alguns jogos eram da Rússia e da Europa Oriental até algum tempo depois. Sabia apenas que eram bem diferentes. Complementando as palavras dele, é legal as coreanas, complementando as palavras dele, os jogos de produção russa, muitas vezes, por exemplo, a Amnésia, se não me engano, veio da Noruega, acho que é Noruega. Mas você tem outros jogos como as produções russas, tipo Aerospaces, o Stalker, que são jogos que... Stalker russo. Perdão, ucraniano. Mas você vê inevitavelmente ali uma manifestação da cultura pós-Chernobyl, ou como que aquele evento foi influenciando, digamos, a vivência das pessoas ali, como que aquilo resultou num produto cultural. O próprio Rock of Ages, o Clash, daí são chilenos. Então você não necessariamente precisa de um jogo que fale, olha, nós temos folclore, nós temos cultura chilena transportando. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: a partir do momento que você tem um jogo que tem uma produção, digamos, cultural muito interessante, as pessoas vão investigar. E a partir do momento que elas investigam de onde veio aquela produção, é que elas percebem, caramba, esse jogo é russo, esse jogo é polonês, esse
esse jogo é chileno, esse jogo é brasileiro e por aí vai. Enfim, conclusão do próximo espaço. A nossa meta é realizar aí sim uma pesquisa quantitativa sobre o mercado brasileiro de jogos. A gente quer usar esse relatório preliminar para, digamos, dar um passo à frente agora para poder elaborar uma pesquisa mais aprofundada, quantitativa com dados especificamente, tentar emular, se possível, não necessariamente no escopo nacional ainda, mas emular, se possível, o que seria muito parecido com o relatório que a IEC lança lá nos Estados Unidos, que são os Essential Facts sobre the Computer Game Industry. E também, obviamente, a gente volta à ideia do Traffic Performance, que é a integração e diálogo entre academia, governo, indústria e na construção do mercado. Por fim, reconhecimento dos jogos eletrônicos como importantíssimo fenômeno cultural. Em outras palavras, a gente basicamente quer unir os jogos para o cenário brasileiro. E significa que só porque chegou agora, a gente chegou no caixão, chegou no fim da palestra, o problema está solucionado? Claro que não. A gente está num período de transição, a gente está num período que demonstra que, embora a gente caminhe bastante, não significa que a gente tenha resolvido esses problemas. Última coisa apenas, se vocês estão desmotivados ou talvez motivados com as informações que eu passei, tem um vídeo que eu acho que ilustra muito bem essa questão da valorização cultural dos jogos no cenário brasileiro e destaca muito bem como é que essa mídia é tão importante para a gente e por que vale a pena a gente se reunir como comunidade, porque é como comunidade que a gente consegue chegar ali. Então, o que é muito importante se reunir como comunidade em prol de uma mídia bem valoriza. Eu vou passar um vídeo aqui que, se você já viu, eu acho que você certamente não vai se incomodar com ele novamente. Se você não viu, faz.
Jogos são como qualquer outra mídia criativa, nada mais, nada menos. São mídia que eles experienciam, podem entendê-la, apreciá-la, criticá-la em sua totalidade. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque eu acho que, pelo menos quando eu vi da primeira vez, o cara que fez acho que o diretor de cinema australiano, eu falei, caraca, isso é incrível, posso traduzir, posso botar em português, porque é aquela produção que é universal. E traduz exatamente porque muitas vezes você, como comunidade, tem que... Porque não só você tem, mas você se sente motivado a participar daquilo. Enfim, eu acho que isso ilustra muito bem que muitas vezes a gente se envolve com o tema da mídia, mas porque a gente, como comunidade, quer tornar esse cenário brasileiro cada vez mais, digamos, potente. Enfim, aí agora sim, chegamos nos contatos. Para quem quiser conferir a pesquisa, está aqui no ctsgamestories.wordpress.com. Aqui a página da GDA Rio, aqui estão os vídeos englobados, enfim, quem quiser entrar em contato, estão mais à disposição. Muito obrigado.